E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Você já percebeu que muitas vezes a gente ouve, mas não escuta, vê, mas não olha? E como é que a gente faz então para realmente ouvir e ver a essência do que importa na vida? Partiu falar de espiritismo? Mas antes, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal da TV Comunhão se ainda não estiver inscrito ainda. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim você ajuda a espalhar a nossa doutrina e ajuda alguém que de repente está precisando. Vivemos em um mundo cheio de estímulos, onde somos constantemente bombardeados por informações, opiniões e influências. Como jovens, muitas vezes nos sentimos perdidos, tentando encontrar o nosso caminho em meio de tantas vozes e imagens. Mas será que estamos realmente enxergando o que importa? Será que estamos ouvindo as mensagens que a vida nos oferece? Foi Jesus que nos disse que era importante termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E no Espiritismo aprendemos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir é muito mais do que apenas usar os nossos sentidos físicos. Trata-se de uma atitude espiritual que nos permite captar as lições que a vida nos apresenta e crescer com elas. Quando falamos em olhos de ver, estamos nos referindo à capacidade de enxergar além das aparências, de perceber a verdade por trás das situações. Na correria do dia a dia, é fácil ficarmos presos na superficialidade das coisas, ao que é visível e ao que é óbvio. Por isso, é tão importante ir além, exercitar a nossa percepção espiritual. Muitas vezes, as situações da vida se apresentam de forma enigmática, como desafios, dores ou perdas. Se olharmos apenas com os olhos físicos, podemos ver apenas o sofrimento, a injustiça ou o azar. No entanto, se desenvolvermos os olhos de ver, conseguimos perceber que cada experiência traz uma lição, um aprendizado que contribui para o nosso crescimento espiritual. Jesus, o maior dos mestres, nos alertou sobre a importância de ter olhos de ver. Em suas parábolas, ele frequentemente mencionava que apenas aqueles que estavam dispostos a enxergar com o coração, com a alma, conseguiriam compreender verdadeiramente suas palavras. Isso significa que precisamos desenvolver uma visão espiritual que nos permite ver a vida sobre uma perspectiva mais ampla, entendendo que tudo o que nos acontece tem um propósito maior. Já os ouvidos de ouvir representam a capacidade de captar as mensagens que a vida nos envia, de ouvir a voz da nossa consciência e dos espíritos superiores que nos guiam. No cotidiano, somos cercados por ruídos, o barulho do trânsito, as conversas superficiais, as redes sociais. Nesse turbilhão, é fácil deixarmos de ouvir o que realmente importa. Os ouvidos de ouvir nos permitem captar as inspirações que vêm do alto, ouvir o sussurro suave da nossa intuição, que muitas vezes nos guia para decisões sábias. Eles nos ajudam a discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que nos eleva e o que nos afasta do caminho do bem. No Evangelho, Jesus dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Ele não estava falando apenas de escutar as suas palavras, mas de realmente compreendê-las e aplicá-las na vida diária. Sabemos que os espíritos superiores estão constantemente ao nosso lado, inspirando-nos, sugerindo caminhos, mas para ouvi-los é preciso silenciar o ruído externo e interno. Passamos por fases na vida em que precisamos tomar muitas decisões importantes que moldam o nosso futuro. A escolha de uma carreira, a formação de amizades, o envolvimento em causas e projetos, tudo isso exige discernimento e sensibilidade espiritual. Ao desenvolvermos a capacidade de ver além das aparências, evitamos cair em armadilhas que podem nos desviar do nosso caminho. Muitas vezes, uma situação que parece desfavorável pode ser uma oportunidade de crescimento. Um conselho de um amigo pode parecer duro, mas se ouvirmos com atenção, podemos perceber que ele está querendo o nosso bem. Além disso, esses olhos e ouvidos espirituais
nos ajudam a lidar com as adversidades da vida. Ao invés de nos revoltarmos ou desanimarmos diante dos desafios, passamos a enxergá-los como etapas necessárias para o nosso progresso. Você já deve estar cansado de ouvir aqui que nada acontece por acaso e que tudo tem um propósito no plano divino. Com essa visão, conseguimos enfrentar as dificuldades com mais serenidade e confiança. O desenvolvimento dessas habilidades espirituais requer esforço e dedicação. Então, aqui vão algumas dicas práticas que podem te ajudar. Número 1, oração e meditação. Através da oração, podemos nos conectar com os espíritos superiores e pedir orientação. A meditação nos ajuda a silenciar a mente, permitindo que a intuição se manifeste. Número 2. Boas leituras. Ler e estudar livros que elevam nosso pensamento nos ajuda a ampliar nossa visão de mundo e a compreender as leis espirituais que regem a vida. Quanto mais conhecimento adquirimos, mais preparados estamos para ver e ouvir com clareza. Número 3. Prática do bem. Ao nos dedicarmos a ajudar os outros, desenvolvemos a nossa sensibilidade de perceber as necessidades alheias e as oportunidades de servir. Número 4. Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é fundamental para desenvolver esses sentidos. Quando nos entendemos melhor, conseguimos identificar as nossas fraquezas e trabalhar para superá-las. Então, galera, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir é um convite para viver de forma mais consciente e espiritualizada. Como jovens espíritas, somos chamados a desenvolver essas capacidades para que possamos trilhar o nosso caminho com mais sabedoria e discernimento. Ao fazermos isso, estaremos não apenas construindo um futuro melhor para nós mesmos, mas também contribuindo para a evolução da humanidade. Que possamos, cada dia, abrir os nossos olhos e ouvidos para as lições que a vida nos oferece, lembrando sempre que o verdadeiro progresso é aquele que nos aproxima de Deus e do bem. Eu sou a Bianca e eu espero você na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, para mais um Partiu Falar de Espiritismo. Até lá!